Agora o pessoal está curioso com a lista, né? Agora vamos falar. Você resolveu fazer pergunta, a gente emburacou numa discussão tática aqui bacana, interessante. É verdade. Mas e essa lista aí? Você quer que eu fale o nome? Por favor, Alex. Então vamos lá. Goleiros. Tem aqui, ó. Tem a lista aqui. Ah, tem aí? É que você está com a lista na mão, então você pode... Então, os goleiros são o Cássio, do Grêmio, o Muriel, do Internacional, os dois estiveram no Sul-Americano Sub-20, e o Felipe, que já foi titular do Santos. E teve aquele problema na suspensão com doping por doping e tal, mas é um grande goleiro. São 3 ótimos goleiros. Zagueiros Luizão do Cruzeiro, que não é, obviamente, o Luizão que está no Benfica. O David do Palmeiras, que é titular absoluto do time. Davi Marinho do Benfica e o Edson do Figueirense, que jogou ontem, inclusive, contra o Fluminense. Laterais Eduardo Ratinho, do Corinthians, o Amaral do Palmeiras, que era do Fortaleza, o Marcelo, que era do Fluminense, joga no Real Madrid, e o Carlão do Coritiba. Daqui a pouco, o Marcelo tem uma cláusula, né? Tem um asterisco aí. Se o Dunga resolver confirmar a convocação do Marcelo para a Copa América, ele será automaticamente substituído aí. Muito bem. Porque os campeonatos são paralelos. Prossiga, Alex Escobar, por favor. Prosseguindo então, no meio-campo, o Di Paraná, do Internacional, o Lucas do Grêmio, nosso Lucas, Renato Augusto, também jogador muito conhecido, o Anderson do Porto, que está para se transferir para o Manchester United. Tem o mesmo asterisco aí do Marcelo. O Roberto do Atlético Paranaense tem jogado também. Titular. O Leandro Lima do São Caetano, muito talentoso, foi um dos destaques do Sul-Americano Sub-20. Carlos Eduardo fez gol ontem, semifinal de Libertadores. Também tem asterisco, está na lista do Dunga. Também tem asterisco. O Cho, do Atlético Mineiro, e o William, que tem jogado muito bem, esse menino do Corinthians. No ataque, o Jô, que também tem asterisco. Boa, já se antecipou. O Alexandre Pato, que também tem asterisco. Alexandre Pato? Mais ou menos, né? Não está na lista do Dunga. Não está não, então não tem asterisco não. Tem não. O Luiz Adriano do Shakhtar Donetsk, o Guilherme do Cruzeiro, que joga muita bola. Luiz Adriano, que era do Internacional. Isso. Já fez dupla, inclusive, com o Alexandre Pato. Já fez dupla. O Luiz Adriano não chegou nem a ser titular do Internacional, de fato, e já foi. Mas entrou no Mundial, fez gol. Fez gol. E agora vamos conversar com o técnico Nelson Rodrigues, que é o técnico dessa seleção que vai disputar o Mundial no Canadá. Boa noite, Nelson, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alex. Boa noite, Ned. Boa noite, Carlos Rocha. Boa noite. E os amigos aí que estão na área. Boa noite. Essa convocação da Sub-20, Nelson, ela não é cercada de tanta expectativa quanto a convocação da seleção principal, do Dunga, evidentemente, mas ela mexe também com alguns jogadores hoje em destaque no Brasil, né? A gente comentava isso, que a seleção Sub-20 parece estar no terceiro estágio, né? Ela passou de ter jogadores desconhecidos para jogadores titulares em grandes clubes do Brasil e hoje até jogadores titulares no exterior, né? Você teve a oportunidade de observar também muitos jogadores no exterior. Qual foi o seu campo de observação aí, Nelson, para, evidentemente, além do Campeonato Brasileiro, né, para convocar essa seleção? É um trabalho que a gente vem fazendo desde 2003, na verdade, né? Alguns jogadores que o público conhece no momento, nós na CBF, a CBF faz um trabalho há muitos anos. E a gente conhece jogadores como o Renato, acabou de falar com vocês, o Anderson, que está agora negociado, outros como o Lucas, entre outros jogadores, desde garoto de 15, 16 anos, eles só fazem o acompanhamento da carreira deles, onde eles estão, o trabalho, e vem sendo convocado em várias etapas durante esses anos todos, alguns disputados já sul-americanos, já mundial. É um trabalho de base que é feito no clube. A gente forma jogador para levar a seleção principal, como está acontecendo agora no momento com esses 4 jogadores com idade sub-20 na seleção principal. Pois antes o Alex Escobar tem uma pergunta para você, mas eu queria só esclarecer esse ponto aí. Se o Dunga realmente quiser levar esses jogadores para a Copa América, você já tem os jogadores que você leva no lugar? Esses jogadores já estão incluídos nessa lista ou essa lista tem um número certinho dos jogadores que vão para o Mundial, Nelson? O Mundial é possível a gente levar 21 jogadores, né? Então está fazendo uma convocação de 25. Certo. O Dunga está com 4 jogadores com idade do Mundial, podendo disputar a Copa América. Nós iremos ter, a partir dessa convocação, para o Mundial tirar 4 jogadores desses que estão aqui. Poderá ser os que estão com o Dunga, poderia ser alguns outros. E aí você tem um período de treinos antes de fazer essa decisão? Exatamente. Nós treinamos na Grande Comaria do dia 11 ao dia 24 e viajamos para o Canadá, onde estreamos no dia 30 contra a Polônia. O Alex Escobar tem uma pergunta para você, Nelson. Nelson, muito boa noite, prazer falar com você.
Dessa lista tem muitos jogadores já conhecidos, uns por disputarem já competições da categoria, outros já conhecidos por atuarem nos seus clubes. O que me fugiu aqui o conhecimento é o Davi Marinho, que joga no Benfica. Qual é a informação que você dá pra gente sobre esse jogador, Nelson? O Davi Marinho esteve com a gente numa convocação em São Paulo ano passado, quando os clubes estavam parados devido à Copa do Mundo. O Davi Marinho esteve com a gente em São Paulo. Era um jogador do Vitória, jogava no profissional do Vitória, e foi negociado com o Benfica. E no Benfica, ele está sendo um substituto lá do Alex, né? E está tendo grandes partidas, tem visto jogos pela TV, e além de ter acompanhado há muito tempo atrás aqui no Brasil. E já ter vindo com a gente em convocações. Bom, antes de mais nada, então, parabéns ao Nelson, porque ele conseguiu convocar um jogador que o Alex Escobar não conhece. O Alex Escobar conhece todos os jogadores do mundo. Não é verdade. E o trabalho de observação realmente é muito profundo. Led, tem uma pergunta também? Queria, por favor. Nelson, boa noite. A seleção sub-20 conseguiu já programar algum amistoso antes do Mundial sub-20? E queria que você falasse um pouco dos adversários da seleção no Mundial sub-20. Você tem alguma seleção que tenha se destacado, que você teme mais do que outra no Mundial do Canadá? Na primeira fase nós íamos jogar contra os Estados Unidos, a Polônia e a Coreia. Dessas três seleções a gente já conseguiu jogar com os Estados Unidos várias vezes. A Polônia tem um grande atacante, uma seleção de qualidade, a gente vai ter uma dificuldade apenas com esse jogador. E a Coreia é uma seleção de muita velocidade, marcação muito forte. Então a primeira fase a gente não é um grupo fácil não, mas a gente já conhece muita coisa sobre essas equipes. E em todo, né, a gente tem a Espanha, uma grande seleção de base, a Argentina sempre difícil, e as seleções africanas, que na base sempre fazem um bom trabalho. Perfeito. Nelson, muito obrigado pela sua participação no Tá Na Área e, evidentemente, boa sorte para a seleção brasileira aí nesse Mundial, no trabalho todo que você vai conduzir aí à frente da seleção. Muito obrigado e um abraço a todos.